Fala, malta, como é que vocês estão? Eu sou a Cara Pietra e esse é o último episódio da terceira temporada de Linhas de Trava. Não sei o que vocês estão fazendo, se é de manhã, de tarde ou de noite, mas bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. E hoje nós temos a presença ilustre que está aqui esperando para participar desse canal há pelo menos 2 temporadas. Belize Ex-Vieira. Temos aqui Belize Ex-Vieira participando conosco hoje. Seja bem-vinda, Belize. Muito obrigada. Olha aí que maravilha. Gente, se vocês ainda não seguem nas redes sociais, agora eu não vou pedir mais pra vocês seguirem em canto nenhum, porque é o último episódio da temporada. Mas se vocês quiserem me seguir no canal pessoal a partir de hoje, vai ser onde eu vou começar a publicar mais coisas. Espero que vocês possam seguir e continuar nesse processo comigo. Mas no Linhas de Trava vai entrar em hiato por mais algum tempo. Então, se quiserem me acompanhar, vai ser no outro canal, no @carapietra, que é o Instagram. E também é meu canal do YouTube, onde eu provavelmente vou colocar alguns novos vídeos sobre coisas mais voltadas para o entretenimento. Mas isso é uma coisa que a gente vai falando no decorrer dos dias, tá bem? Já tô migrando pra lá, então. Exatamente. Obrigada pelo apoio. De nada, sempre aqui. Adoro. Então, gente, hoje o nosso tema ele vai ser um tema muito interessante. Por quê? Porque nós vamos falar não sobre o nosso relacionamento, o relacionamento que a gente teve no passado, mas vamos falar sobre a possibilidade de mulheres namorarem homens abravurados. O que um dia eu fui por algum momento, né? Mas para que vocês possam entender o que é um hétero abravurado. Você sabe o que é um hétero abravurado, beleza? Olha, eu fiquei sabendo hoje, mas eu vou te dar a oportunidade de explicar para a nossa audiência, porque assim como eu, muitas pessoas provavelmente não faziam a menor ideia do que se trata isso. Exatamente. O Helder. Isso aí é para outro papo calcinha. Exatamente. Mas héteros abravurados são homens que... Basicamente o que acontece, gente? Vamos lá. Eu e os meus contextos sempre. O David participou. O David é um cara que agora ele se tornou influenciador, mas ele tava participando de um Vai Dar Namoro no TikTok, que é um programa de um dos meninos aí, que eu não lembro o nome dele, mas que viralizou porque uma mulher falava: eu gostei de você porque você é um homem afeminado. E aí ele responde: eu não sou afeminado, eu sou um homem hétero raiz e abravurado. E aí isso pegou em todas as redes sociais, estourou a bolha. Então, se você não estava debaixo de uma pedra nesses últimos meses, você deve ter ouvido isso pelo menos uma vez. E aí a gente começou a ponderar a respeito de o que são homens abravurados, como é que seria namorar esses homens. E é isso que a gente vai responder hoje. Belize, você acha que homens podem ser afeminados e hétero ao mesmo tempo? Eu penso que não. Afeminados e héteros, eu acredito mais que existe uma fase onde você precisa entrar em contato consigo mesmo, né? Mas no sentido de que você quer ter um relacionamento, né? E aí você tem obviamente, suas preferências, né? Algumas pessoas têm isso mais claro, outras não, né? Isso vem com o tempo. E outras, de uma certa forma, têm isso um pouco claro, mas nós temos uma sociedade que é muito opressora com a nossa sexualidade em si, né? Tem aquela que é o clássico família brasileira, e tem aquilo que é divergente disso e que é muito difícil para muitas pessoas aceitar. Então, o que nos sobra é representar um papel. E eu acredito que o hétero... Desculpa, como é que é o hétero aí que você falou? O hétero abravurado. O hétero abravurado é mais uma tentativa de se enquadrar num padrão social. Mas posso estar errado também, né?
Tá, você falou. Mas a gente tá falando aqui de homens afeminados héteros. Os homens abravurados. Porque o bravurado literalmente é isso, né? Nesse contexto. Seria o homem que é hétero, que se define como um homem hétero, mas que é afeminado ao mesmo tempo. É possível, você acha que é possível nesses meandros ser hétero e ser afeminado ao mesmo tempo? Bom, a construção existe, de fato, o hétero abravurado existe. Mas eu acredito que seja mais uma questão, existe porque não existe a autoaceitação. Ok, eu sou um hétero abravurado, né? Mas na verdade eu queria ser, não sei, um ace ou um homossexual. Então você acha que todo afeminado naturalmente é homossexual e ele só não aceitou isso ainda? Acredito que sim. Ok, é um ponto interessante. Acredito que sim. É um ponto interessante. Eu acredito que sim, existem homens afeminados que podem ser héteros. Eu conheço alguns, inclusive, que são. Né? O A, né? Talvez uma tentativa, uma vontade, um desejo. Quem é A? Ai. A. Eu corto depois, não tem problema. Entendi. Sim, eu acho. Pronto. Eu acho que. Mas existe. Sim, ele existe, sim. Ele é uma das pessoas que eu conheço, inclusive. E é feliz. Com o que construiu, aparentemente, né? Aparentemente, esse é o meu grande dilema. Aparentemente não parece. Se não fosse, não tava lá persistindo. Vai que a pessoa disse assim, você não vai separar, não deixa. Ah, não, mas ali tem uma. Eu acho que tem ali uma. Mas acho que tem um fetiche ali, né? Tipo assim, Pode ser um homem beta você... também, né? Um homem que gosta de ser controlado e tal. Sim, existe. E não tem nada de errado com isso. Não, também não tem, claro que não. Mas eu acho que... Casou bem. Então, nesse caso, seria um homem hétero afeminado. Então, ele existe? Ele existe. Nunca disse que não existia. Acabei de refutar. Você disse que existe. Então, mas eu penso que é mais um fruto de uma opressão. Porque se a gente tirar o que existe na sociedade, essa opressão com a sexualidade, com as pessoas viverem a sexualidade da forma como elas querem, não acredito que existiriam, digamos assim, tantos homens héteros afeminados. Existiriam muito mais homossexuais declarados. Eu discordo um pouquinho. Eu discordo um pouquinho porque eu acho que essa fala ela é interessante, mas ela denota que, tipo, existe aí uma estrutura de héteros sendo como se fosse algo natural para que o homem seja, socialmente, né? Agir como um homem masculino de maneira natural. O que eu discordo, eu acho que se houvesse essa não imposição da sociedade, onde as pessoas elas tivessem essa liberdade, eu acho que homens héteros conseguiriam manifestar mais afeto, mais carinho, mais se expressarem socialmente de maneira mais adequada. Então eu acho que teria muito mais homens afeminados, com muitas aspas, muito mais homens afeminados. Eu não gosto vou mudar a palavra para livres. Existiriam muito mais homens héteros livres, sem amarras, do que de fato homens héteros masculinos. Eu penso isso. Porque aí os homens eles não precisariam performar macheza, rudeza para dizer sou hétero, sabe? Eu acho do contrário. Hoje em dia, muitos homens acabam suprimindo essa como eu posso dizer? Essas delicadezas, essas emoções, com medo de serem, né, tarjados de qualquer outra coisa. Pode falar. Então, como estava dizendo, eu acredito que isso também tem muito uma questão do elemento cultural, né? Dessa coisa de que o homem não pode demonstrar emoção, ele não pode demonstrar afeto, porque isso, a demonstração de afeto é feminino, né? E
no nosso país, no Brasil, isso é muito forte, esse pensamento ainda é muito forte. E tarefas, né? Isso é uma tarefa masculina, cuidar da criança é uma tarefa feminina, tarefa masculina é assistir televisão, jogar futebol com os amigos, essas coisas. Então, como eu moro em um outro país, com uma cultura diferente, né, isso é uma coisa que eu não consigo ver nesse outro país, nessas outras culturas que eu experimentei. Então, é possível você demonstrar afeto ou não, né? Porque também existem culturas onde as pessoas já são mais fechadas, e poder se expressar. Então, né, não vejo aí muito essa figura essa nova figura do hétero, né? Mas acredito que existe também, pode existir, por que não? Mas não é algo que as pessoas apontem tanto ou façam brincadeira, chacota, sabe? Lá nesses países. Nesses países, né? Sim. Mas tem uma coisa muito doida, porque eu acho que na Europa é muito comum encontrar homens com traços mais delicados, né? Tipo assim, claro, você vai encontrar muitos homens com maneiras brutas, né? Mais aquela coisa mais rústica, o homem hétero normal, né? Eita! O homem hétero comum. Não normal. Não normal. Comum. Mas existem muitos homens que são muito dados à moda, a se vestirem bem, a cuidarem da saúde, a cuidarem da aparência, a terem traços mais delicados no trato com as pessoas. E eles fazem muito sucesso, por acaso. Quem não quer um italiano fashionista, que sabe cozinhar e que quando senta pra falar sobre a astronomia, cruza as perninhas, sabe? Tipo, é lindo. É um homem mais educado, mais... Pra quem gosta. Pra quem gosta, sim, quem não gosta, né? Tem gosto pra tudo. Então, namorar um homem abravurado seria algo possível pra você? Olha, eu me casei com um homem hétero abravurado. Não. O Jota, né, vamos dizer, o Jota... O Jota não era um homem hétero. O Jota sempre foi um homem... Mas para o contexto que nós vivíamos... Acabou de entregar a Jota, olha que delícia. O Jota, né, Jota? Então, Jota, no contexto que nós vivíamos, você era um homem hétero abravurado. E isso foi muitas vezes apontado pelas pessoas naquela sociedade... Que eu era bravurada. Que a gente fazia parte. Muitas vezes, seja falando por trás ou falando pela frente mesmo. Isso era uma coisa... Você teve algum momento naquela época em que a gente tava junto, que as pessoas falavam, tipo, quando eu não tava com você, as pessoas comentavam alguma coisa? De chegar pra você e dizer assim, tipo... Sim, teve. Eu tenho certeza que isso aqui... Teve uma pessoa que chegou e falou assim, olha, eu te admiro muito por você namorar o Jean, sabe? Do jeito que ele é. Tipo, eu não teria coragem. Aí eu fiquei assim... Mas foi uma mulher ou foi o bispo lá que você falou? Foi uma mulher. Foi uma mulher. Ah, tá. Quem foi essa mulher? Nossa, pior que eu não me lembro. Eu só me lembro dessa fala. E aí eu fiquei assim, aquele momento cri, né? Cri. Tipo, obrigada. Foi só cri, isso? Foi só você isso. Parou no meio do caminho? Cri, né? Mas essa pessoa chegou pra falar assim, era uma pessoa lá do nosso convívio social. Ah, entendi. Mas eu lembro que você falou pra mim que teve um líder lá que quando eu tava na missão na época, ele perguntou por que você tava esperando, né? E tipo, se você achava que ia dar certo esperar. Ele queria dizer que eu era uma bichona, né? Mas ele falou assim, porque ele é muito mais novo, não sei o que e tal. Acredito que ele estava performando o manual, né? Porque o manual daquela sociedade, daquele contexto que nós vivemos, esse tipo de pergunta não foi direcionada única e exclusivamente para mim, mas para outras pessoas também, né? Porque tinham homens lá que já eram mais velhos, estavam esperando pra casar, né? E tipo, as mulheres todas esperando os novinhos. Ai, foda-se. Tinha um que... Puta merda, não parava de encher o saco. Mas assim,
foda-se. É. Eu meti o foda-se e disse, não, é uma decisão minha, é uma decisão pessoal. E não tem nada de errado, não existe nenhuma regra escrita onde eu não possa fazer isso. Né? O Jota cumpriu sua missão honrosamente. E de fato foi honrosa. Apesar de muitas pedradas que levou. Levei pra caralho. Muitas delas injustas. Muitas não, todas elas injustas. Pedradas muito injustas. Quando eu tava na missão, eu levei muita pedrada da galera. Eu não sei. Eu acredito que você levou muita pedrada, sim. Muita pedrada Na de missão, líderes, muita pedrada de colegas. E quanto que... Né, isso daí vai ficar pra outro papo calcinha, né? Mas tinha muita gente ali fazendo muita coisa que não... Que pelo manual não deveria fazer. E você não fez. Você cumpriu de forma honrosa. Eu acredito em você, porque eu te conheço seu caráter. Se você fala que fez, você fez. Se você não fez, não fez. E é isso aí. É sobre, olha aí, gente. Quando você tem uma loba lhe defendendo, não precisa de mais nada. Pois é. Por isso que os homens abravurados precisam de mulheres alfa. De lobas. Ai, muitas vezes houveram situações ali que... não, peraí que eu vou defender, não é assim. Vai abrir a boca pra falar merda. A pessoa não tá aqui pra se defender. Né? Fui lá olhar, tava doente. E aí? Estão fazendo o quê? O que estão fazendo aí pra resolver o problema, a situação? Né? Tá bom. Pronto. É a vida, né, menina? É a vida. A vida acontece. A vida acontece. A vida acontece. Mas a pergunta seria que quais seriam as maiores dificuldades de namorar um hétero abravurado ou um homem afeminado? A priori, você se apaixonou por um homem gay, sim, né? Extremamente afeminado. Até hoje eu fico pensando assim, caramba, como assim a Bel se apaixonou? Hoje em dia eu entendo, né? Porque eu também gosto de homem afeminado. Mas... eu era muito gay, eu era muito gayzona, sabe? Por uma questão muito simples, questão de gosto. E gosto... não se discute. É igual orifício anal, cada não, um mas tem aí o é que tá, seu. seus ex não eram muito afeminados. Mas sim, daí Naquela época você tava numa vibe mais lésbica mesmo. Eu acredito que... Sapatilha. Acho que era essa palavra, né, que eu tava procurando. Era alguma coisa, sapatilha, sandalinha, alguma coisa assim. Uhum. Eu penso que nós podemos tentar diferentes coisas na vida. Por exemplo, é igual um sorvete. Você vai passar a sua vida inteira tomando só um sorvete de coco. Tem quem queira, mas tem outras pessoas que querem tentar outros sabores. E tá tudo bem. Mas no nosso caso foi amor à primeira vista. Então aí não foi nenhuma questão de escolha, né? Foi uma coisa do destino. Foi ali, olha que sorvete maravilhoso, por que eu não vou provar? Você não... Ai, obrigada pelo sorvetão. Sorvetão. Mas você sabe que eu lembro eu lembro a roupa que eu tava nesse dia, que você tava, o jeito que você tava... Você sabe que eu tenho um pré-Alzheimer, né? Herdado da velha. Eu não exijo isso de você. Ai, obrigada. Mas você não lembra da música quando você apareceu na porta e começou a tocar? Titanic? Somente por amor. Eu achei que era do Titanic lá, né? Não, quando você apareceu na porta. Somente por amor a gente põe a mão no fogo da paixão e deixa se queimar. E o meu cabelo voando ao vento, assim. E você olhando. Não lembro dessa. Mas caberia muito bem lá da Celine Dion, né? Para relacionamentos que não existem mais. Ah, o My Heart Will Go On. O My Heart Will Go On fala de um relacionamento que vai continuar. Mesmo depois da morte. E o nosso não continuou. Será? Não continuou. Não tinha mais espaço. Não tinha mais espaço pra você naquela porta. Exatamente. Agora que eu entendi. A porta estava pequena demais. Para nós dois, Somente por amor. Pois é. Mas você, durante o nosso relacionamento, você acha que teve alguma dificuldade em ter que lidar com uma pessoa mais afeminada? Porque eu lembro que isso foi uma coisa que nos aproximou no começo, mas depois se tornou um grande dilema para nós. Sim. Porque como a gente vivia num grupo onde os homens eram muito mais masculinos, mais com rudeza e blá blá blá, eu acho que isso em algum determinado momento começou a te afetar mais eu ser um pouquinho mais afeminado. Não.
Eu sempre vi você como uma pessoa muito melhor do que eles. Eu sei, mas é porque algumas vezes você me cobrou uma postura mais masculina. Como? Tipo, algumas vezes você falar pra mim, tipo, não fale sobre maquiagem, você tá com os homens, você tem que agir como eles. Ai, eu não me lembro de ter falado alguma coisa Mas desse tipo, não. Falei? Falou. Mas se você disse que falei, falei. Não, Tá falado. falou, mas assim, eu não tô trazendo isso pra trazer qualquer drama. Não, olha aí, olha a DR. Não, mas é porque eu não me lembro mesmo. Mas de verdade, eu nunca quis que você fosse igual a nenhum deles. Não, eu acho que esse foi o grande dilema do nosso Esse era o grande diferencial do dilema. Mas eu tô dizendo assim, tô falando dilema pelo seguinte, porque a gente começou dessa maneira, porque de fato você queria que eu fosse totalmente diferente. E no começo você deixava muito claro isso, que você me achava muito melhor por ser daquele jeito. Sim, claro. Né? Só que depois de algum tempo, eu acho que foi na época que você começou a estudar muito mais as escrituras, né? Ficou focada naquilo ali. E aí houveram as coisas que você gostava em mim antes se tornaram coisas que você já não curtia tanto. Então, tipo, me cobrava uma postura mais masculina, de me vestir de um certo modo. Eu penso diferente. Pode ser que tenha acontecido, certamente, aconteceu um momento ali onde não só você e eu, mas nós dois, nesse relacionamento, né? No contexto que a gente vivia, naquela sociedade, estávamos bitolados. Sim. Certamente, sim. ponto. Isso aí é verdade. Mas eu acredito que uma coisa que me incomodou muito, começou a me incomodar e pesar muito, foi a questão talvez da incompatibilidade de personalidade para sermos um casal. Naquele momento começou a pesar. Por exemplo, você é uma pessoa mais expansiva, da sua personalidade chamar atenção, cantar. E eu sou uma pessoa que reservada. sou extremamente o contrário. Eu sou mais reservada. Então eu sinto, por exemplo, eu não gosto. A gente foi ali no restaurante, né? E as pessoas olhando. E eu não gosto dessa coisa das pessoas me olhando. Me dá vontade logo de perguntar, tá olhando o quê? O que foi? Mas então, você percebe que isso é uma coisa que foge muito do meu controle, que às vezes eu nem tô tentando chamar a atenção. Não, é você, a sua personalidade é o que você não tem que mudar por ninguém, entendeu? Mas talvez naquele momento começou a te causar algum desconforto. Isso, em um certo momento começou a me causar um desconforto que no começo do nosso relacionamento não causava. Sim. Também pode ter sido influenciado ou potencializado pela vivência. Pela vivência dentro da igreja. Da igreja e tudo. Certamente. Porque eu sempre falei, até falei pra Belissa uma vez, eu falei assim, eu não sei se nós teríamos nos divorciado se nós não fôssemos da igreja. Pois é. Porque, tipo, eu acho que essa coisa da cobrança de executar uma masculinidade ou de não chamar a atenção de alguma forma, talvez não seria um dilema pra nós, porque foi uma coisa que nos uniu no começo. Exatamente. Tanto é que você me chamava de pavão misterioso. Pavão misterioso. Que não era nada misterioso, né? Era totalmente misteriosa. Bem misteriosa. Bem misteriosa. E uma pergunta que eu sempre quis fazer. Você acha que, tipo, depois que eu assumisse uma transexualidade, a gente continuaria junta? Eu não acredito que a questão da transexualidade seria um peso para mim. Eu não tenho... Como a gente estava conversando ontem, eu não tenho essa coisa de... por exemplo, eu gosto de uma pessoa. Para mim, não importa se essa pessoa... É um homem, mulher... Se é um homem, se é uma mulher cis ou trans, ou se é uma pessoa deficiente, ou se é... Não sei. Acredito que isso são coisas que não seriam uma barreira para mim. Podem ser barreiras para outras pessoas, mas não para mim. Barreira para mim seria conviver com uma pessoa idiota. Um idiota no sentido que fala besteira, que pensa besteira. Eu não conseguiria conviver com uma pessoa assim. Sim, entendi. Minha filha, é babado. Babadíssimo. Babadíssimo. Então, vamos para a próxima pergunta. Para a próxima pergunta. Você acha que podem haver mulheres abravuradas? E como essas mulheres seriam? Sim. Eu conheço uma mulher abravurada, a Ellie. A Ellie? Sim, ela existe, né? Mas eu também acredito que é aquilo que eu falei no começo, né? A gente vive numa sociedade que nos impõe
um certo tipo de comportamento. Uhum. E ela não escapou também de insistir em adotar um tipo de postura. A postura aí do hétero... Nossa, eu sempre esqueço. Como é o nome do hétero? Abravurado. Abravurado. Então, ela sim, uma hétero abravurada, mas que tem ali uma pegada de caminhoneira, né? Então, vamos lá. O que seria uma mulher hétera abravurada? Pra mim seria essa mulher... eu sou hétero. Eu sou hétero, Mas tem postura bem sapatônica. Sim. Tem ali o caminhoneirismo ali atrás. Ah, entendi. Então seria uma mulher, no caso, feminina, né? Com características femininas. Mas que tem ali uma postura... Mas tem uma postura mais masculina. Isso, numa hora ali se revela, né? Tava vendo ali o vídeo do David, né? Do David. Do David. Ele começa ali com uma postura e depois você vê que ele vai descambando, né? Isso, então... Quando ele fala assim, Lady Gaga, Beyoncé, você vai assim, tipo... uma hora você... Se você tá tentando ser hétero raiz, tá ficando difícil de acreditar. Exatamente. Mas aí isso também acaba entrando na ideia dos estereótipos também, né? Se a gente puder analisar. Por que um hétero não pode gostar de Beyoncé, de Lady Gaga, da Miley Cyrus? Ele pode gostar. A questão é que, tipo... o machismo estruturado dentro da sociedade acaba não permitindo que esses homens performem esses tipos de vivência, né? O que eu acho uma idiotice, mas ao mesmo tempo que a gente fica querendo lacrar, dizendo, não, todo mundo é livre, a gente também ri, porque é interessante, porque isso também está incutido na nossa mente. Sim, a gente cresceu numa sociedade extremamente machista, então é natural que a gente... reproduz esse tipo de comportamento, mesmo quando a gente está num momento da nossa vida que nós estamos tentando nos libertar. É tudo uma compreensão, né? Essa compreensão, essas novas descobertas, nós estamos saindo da caverna, é um passo a passo. Você está ali acostumado no conforto, na escuridão da sua caverna, então quando você dá os seus primeiros passos para sair dessa caverna, você é invadido ali, seus olhos são invadidos pela luminosidade, e aquilo ali no primeiro momento incomoda, aí depois você vai desbravando um pouco mais, e aí já fica um pouco mais nosso, você começa a ver outras coisas completamente diferentes e que você nem sabia que existia. Então, quando eu saí do Brasil e tive contato com outros tipos de sociedades, eu vi ali comportamentos que eu nunca imaginei que viria na minha vida. A forma das pessoas se comportarem, tanto homens quanto mulheres, e aquilo me chocou muito. Hoje eu já estou um pouco mais acostumada. Claro, tem algumas coisas que levam tempo para você entender, e a partir desse entendimento, você se colocar no lugar do outro, aceitar. Aquela existência do outro. Então, mas às vezes para nós mesmos é muito difícil nós aceitarmos a nossa própria existência. Por isso que eu acredito que, claro, também posso estar errado, não sou dona da verdade, que essa questão do hétero abravurado é mais um processo da própria aceitação da pessoa. Sim. O que talvez possa não ser uma aceitação da sexualidade em si, mas que seja uma aceitação da própria personalidade, né? Também. De entender, eu sou afeminado mesmo, foda-se, vou comer pepeca do mesmo jeito. Se achar ruim, eu como até sua mãe, sabe? Eu acho que também a gente precisa trabalhar essa possibilidade de entender que mesmo que a pessoa não precise trabalhar a aceitação da sexualidade, porque teoricamente ela já é uma pessoa que entende a sua própria sexualidade, entender que ela também pode ser uma pessoa com traços sociais diferentes do conjunto comum da sociedade. Mas que talvez lá no fundo, ele não queira ficar só na pepeca. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ele pode, inclusive, que foi o caso do David, né? Ele começou a namorar uma menina trans. Então você fica, tipo... O que é pra um macho, né? Heteronormativo, pode ser considerado ali uma coisa não tão aceitável. Mas eu achei maravilhoso, achei assim incrível quando eu vi. Eu falei assim, olha aí,
Às vezes o que você, homem, que tá me escutando agora, o que tá faltando na sua vida? Talvez é uma piroca também, sabe? Uma mulher com uma piroca, pode ser uma piroca grande, uma pequena, de tamanhos variados, uma pra introdução ao mundo do anal, sabe? Eu já diria Sandy, né? Sim, é possível ter prazer anal. Exatamente. Se Sandy disse, eu acredito. Eu acredito. Eu também. Sou devota fiel, sabe? Enfim. Mas você acha, Bel, que... A pergunta foi embora na minha cabeça. Aí você, nesse momento você olha ali no... Voltei. Mas quais foram as maiores diferenças que você encontrou dentro da sociedade dinamarquesa, sueca, em comparação com as vivências do Brasil, em relação como homens e mulheres são tratados na sociedade? Você acha que tem muita diferença, se não tem? Sim, é gritante. A forma de expressar... Mas vamos lá, a forma de expressar emoções é diferente, a forma de conviver com as diferenças é diferente. Então, e isso tudo é o fruto da maneira como as sociedades lá se desenvolveram, né? Então, o contexto a família tem um peso muito maior, talvez muito maior do que na sociedade brasileira, de acordo com a minha percepção, ok? Não sou estudiosa disso. A minha percepção das minhas experiências lá no seu contexto de Brasil... É muito diferente, o peso é maior, as pessoas vivem mais afastadas, então a família tem uma importância maior. Porque é o único núcleo social que você tem ali mais direto. Né? Exatamente. Então, já é diferente no Brasil, né? O Brasil é aquela grande muvuca que a gente bem sabe, conhece, a gente ama, exatamente. Pois é. Mas em relação a homens e mulheres nessas tratativas da sociedade, dá um exemplo aí do que são as coisas mais que te chamaram mais atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a forma de vestir-se, inclusive de mulheres religiosas. Lá a presença islâmica é muito forte. Então, sim, existe até uma diferença na forma como expressam-se vestindo. As vestimentas é diferente para mim, né? A minha percepção, as muçulmanas lá são diferentes das muçulmanas no Brasil. A forma como elas se vestem, aparentemente, tem algumas nuances assim bem suaves, mas você olha, tem alguma coisa diferente aqui, né? Ou as não muçulmanas também, por exemplo, você pode... você tá acima do peso, você pode colocar um shortinho com a sua barriga de fora. E tá todo mundo cagando. Isso, tá todo mundo cagando, né? Você tá lá ursinho puff, e ninguém está olhando pra você. O que no Brasil é impensável. Você sair na rua assim, as pessoas vão olhar e às vezes... sair. E aí as pessoas... E muitas vezes, algumas vezes vão acontecer as pessoas ainda fazerem alguma brincadeira desagradável com você. Sim. Por causa da forma como você tá vestida. Deixa eu ver o que mais. A forma... os homens... você vê muitos homens junto com carrinhos de bebê, empurrando carrinhos de bebê com seus bebês. Isso é impossível. Nunca vi no Brasil um homem empurrando um carrinho de bebê, só ele ali sozinho. Eu vou sair com o meu bebê, dar uma volta com o meu bebê, pro meu bebê expirar um pouco de ar. Não existe no Brasil, ponto. Nunca vi, tá? E lá não, lá isso é uma coisa normal. Os homens assumirem as tarefas, a paternidade, como acredito eu deveria ser, 50% participação e não 100% da mulher. A mulher que faça isso e o homem nada, fica ali. Dá 2 tapinhas no ombro. Isso, não. Parabéns. E essa postura existe mesmo vindo de homens que gostam de sentar ali na frente do sofá e assistir seu futebol. O clássico hétero... raiz. O hétero raiz. Então, o hétero raiz lá também vai empurrar o carrinho do bebê. Exatamente. Isso é interessante, né? E isso demonstra quando as pessoas começam a falar isso é tarefa de mulher, isso é tarefa de homem, isso é não sei o quê. Isso é muito tá mais relacionado com a sociedade que você está inserida do que, de fato, um comportamento natural
dos gêneros, né? E é isso que que pelo menos eu estudei dentro quando eu estudei artigos sobre gênero e quando eu falo com as pessoas, daí as pessoas falam, mas homem faz isso. E eu fico tipo, tá, mas homem em que lugar do mundo? Em que lugar da história? Em que momento? Em que situação esse homem faz isso? Porque todas essas perguntas precisam ser respondidas pra gente chegar a uma conclusão de que não existe um padrão universal de como os gêneros funcionam. Mas são conquistas também, nós precisamos pontuar isso. São conquistas. A sociedade lá também não foi sempre assim. Não é? Então são conquistas. Sim, são conquistas, mas a questão, mas o ponto que eu trago é tipo. Nesse caso foi uma conquista, mas existem lugares do mundo que não é conquista. As mulheres têm uma independência diferente dos homens. Tem aldeias na África onde apenas mulheres vivem e os homens só entram ali, produzem sim, já ouvi e vão falar. embora. Tem aldeias na Ásia que as mulheres trocam de marido do jeito que elas quiserem e quem cuida dos filhos delas são os irmãos delas. Ou seja, elas podem ficar com os homens que elas quiserem, elas engravidam, né, repovoam ali o vilarejo, e os irmãos delas que vão trabalhar para cuidar dos filhos delas. E os pais dos filhos delas vão cuidar dos filhos das irmãs deles. Amiga, que lugar é esse aí, amiga? Eu acho, não lembro o nome agora, mas acho que é uma não sei se é no Nepal. Né? Vamos mudar pro Nepal. Mas é muito interessante, tem todo um ritual. E aí as mulheres. O divórcio lá é assim, a mulher não quer mais você, ela diz, olha, eu não quero mais. Aí vai pra não tem drama, né? Não existe drama. Tipo, o cara olha que maravilha. Os homens são utilizados apenas pra, né, essa reprodução. Para a reprodução. E porque a mulher tem um papel essencial dentro dessa sociedade, né? Então, quando trago isso de nós precisamos entender quais são os papéis de gênero, mas em que lugar do mundo? Em que lugar do mundo, sabe? Exatamente. Precisamos sempre perguntar isso. Quando a pessoa diz assim, mas a mulher não faz isso. Mulher não faz isso onde? Aonde? Sabe? Em que momento da história? Em que lugar? Homem não usa maquiagem. Em que lugar da história? Em que lugar do mundo? Sabe? Tipo, no século XVII, os homens usavam maquiagem. Exatamente, usavam salto alto, acabei de pensar nisso. Sabe? A realeza usava maquiagem. Sim, que era pra mostrar que eles eram poderosos, então eles usavam salto altos. Então imagina um monte de drag queen andando no meio da rua no século XVII, e hoje em dia é uma coisa que não é aceita. Então a gente precisa analisar tudo isso antes de colocar qualquer pauta. Por isso que é difícil a gente debater com outras pessoas, às vezes. Tem muito certo. Porque as pessoas são limitadas ao que elas estão vendo ali no dia a dia. A visão, ao que elas experimentam no dia a dia. Elas não conhecem outras realidades. E como diria aquela menina do meme, quando você tiver gogó, aí você fala comigo. Mas enfim. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio, de mais uma temporada do Linha de Trava. Eu gostei muito de ter gravado essa temporada com vocês. Agora eu vou ter que dar uma pausa, um hiato na minha carreira, porque eu vou pro Brasil no próximo mês. E eu preciso descansar, preciso colocar algumas ideias novas na cabeça pra gente poder voltar com mais força. Não sei se o Linha de Trava continua a todo vapor depois disso, mas eu vou conversando com vocês posteriormente pra gente poder entender como vai ser essa dinâmica ou se eu volto só apenas pro meu canal pessoal, tá bem? Obrigado por terem escutado até aqui. Bel, quer deixar algum recado para as pessoas? Eu quero deixar um recado pra você, querida. Desejo muito sucesso. Pra quem? Pra você. Pra mim? Pra você mesmo, pra você mesmo. Muito sucesso nos seus novos projetos, né? E o Sorrisal O tá lá em casa ainda. Que vai passar na sua mão, Atravessei o Atlântico com o Sorrisal, né? E tá lá. Não sei que temporada foi essa, né? Na primeira ou na segunda, mas o Sorrisal tá lá em casa ainda, tá? Tá ótimo. Olha aí, direta. Só quem é ouvinte raiz sabe dessa história. Da história, né? A louca do Sorrisal. Chocopinho. E do Chocopinho também, exatamente. Você falou do Chocopinho no canal? Falei que eu queria comprar Nescau e você só queria comprar Chocopinho e depois tomava o meu Nescau porque não gostava do Chocopinho. Olha, minha mãe, ela é contadora. O que você estava esperando? Não, isso não é... Minha mãe é manicure e eu não fico cortando o dedo de ninguém por aí. Desculpa lá, isso não é desculpa.
É isso. Vou te trazer chocopinho da próxima vez. Tá bom, vai ser até nostálgico. É. Tchau, gente. Obrigado pela participação de vocês. Fui!